programa de hoje fala sobre a importância da participação social na construção da política nacional. Participam desse debate Pedro Aguerre, membro associado da Escola de Governo e professor da PUC São Paulo, Jonathan Constantino, militante da Consulta Popular, e Maria Aparecida Faria, secretária-geral adjunta da CUT Nacional. O Melhor e Mais Justo, você já sabe, está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM, 98.9 em São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participe pela internet e também pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Estamos no meio da semana em que ocorre um plebiscito popular de caráter informal com uma única pergunta: você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político? Esse movimento, que surgiu com a jornada de junho de 2013, pode pressionar o Congresso Nacional a fazer a reforma dos sistemas eleitoral e político brasileiros. A gente vai ver mais uma matéria, agora especificamente sobre o plebiscito. Então, o plebiscito popular é quando a população está insatisfeita com algo e não vê no Congresso, nesse campo institucional, a possibilidade de mudança desse algo. E a população se organiza com movimentos sociais e outras organizações para buscar a transformação dessa lei, de algo que ela está insatisfeita. Então esse é o plebiscito popular. O plebiscito popular é uma consulta à população brasileira que vai fazer a seguinte pergunta: você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político? A gente entende que a única forma de pressionar o Congresso Nacional a fazer uma reforma política é através da convocação de uma constituinte, através da pressão popular, fazendo esse plebiscito, uma consulta, é que a gente vai conseguir fazer essa mudança. A gente está fazendo a leitura que hoje o sistema político atual ele não representa a população brasileira. Por exemplo, a maioria da população é mulher. Dentro do Congresso, as mulheres não estão representadas. A maioria da população são negros e negras. Dentro do Congresso, não estão representados. Projetos de lei que beneficiem essa camada da população, infelizmente, não vai ser beneficiado dentro do Congresso. E aí a gente está chamando a Constituinte para alterar o sistema político brasileiro, para que o povo tenha mais voz e consiga aprovar dentro desse sistema, do sistema modificado, as suas políticas que beneficiem a população no geral. Nós reivindicamos uma série de coisas. Em primeiro lugar, o fim do financiamento privado de campanhas, mas não é o bastante, é preciso também democratizar a distribuição dos recursos do fundo partidário para que não haja distorções. É preciso fazer com que os representantes possam ser eleitos também em listas abertas sem partidos políticos, que representantes de movimentos sociais, intelectuais, lideranças de bairro possam também pleitear suas posições, as suas ideias. Nós defendemos também a democratização do tempo de televisão, o fim dos privilégios para os parlamentares, que, por exemplo, um deputado ganha o mesmo salário que um professor. Mas esse não é um plebiscito oficial, é popular, ou seja, os movimentos sociais, a CUT está encabeçando, junto com vários movimentos, estão se organizando para fazer isso. É uma dificuldade, porque a gente tem o fecho da mídia que não divulga, então é as nossas próprias forças, que nós vamos à rua coletar o voto da população, no sindicato, nas igrejas, nas escolas, nos movimentos sociais. A força do plebiscito popular é a força da mudança. Nós só mudamos as coisas nesse país com luta. Foi assim na ditadura militar para derrubar, foi assim nas diretas já. Então é dessa maneira que nós queremos mudar. O plebiscito popular vai até o dia 7 de setembro. Qual o balanço até aqui? Como encontrar os locais de votação? Como pressionar, usar o plebiscito como um primeiro movimento de pressão para conquistar a reforma política de maneira ampla? Maria. Então, até para a gente discutir um pouquinho o plebiscito, eu queria voltar no tema anterior, que é a Política Nacional de Participação Social. A própria reação dessa base conservadora do Congresso Nacional em relação à política de participação mostra a incoerência, Bom, a Constituição, em diversos artigos, diz que é necessário que a sociedade participe, chama a sociedade para participar.
Aí todos os discursos que se faz durante as campanhas de que a sociedade deve vir participar e que nós queremos ouvir o que a sociedade tem para dizer. Na hora que a gente institucionaliza, organiza para que de fato todos os governos nas 3 esferas reconheçam, né? E que ela deixe de ser somente consultiva ou seja uma participação que a hora que acaba você pega aquilo que interessa para determinados setores e o resto a gente engaveta, como o Jonathan disse, aí os conservadores vêm e dizem que não pode. Não Então, é? Maria, eu vou aproveitar isso que você está falando e colocar uma pergunta da Lia, que está nos assistindo aqui de São Paulo, que a pergunta que ela fez via o portal da TVT, como tem a ver com isso que você está dizendo, ela diz o seguinte: como serão organizados os conselhos de cada secretaria ou ministério? Qual é a sugestão de vocês? Na verdade, os conselhos já estão organizados, já existem, né? Na verdade, aqui a proposta do decreto, ela não é inventar absolutamente nada, mudar absolutamente nada, mas é organizar de forma, porque o que acontece hoje, Tuto, e a todos que nos assistem? Nós temos, como o Jonathan disse, nós temos vários conselhos que não são deliberativos, que são conselhos consultivos, e temos vários conselhos dos diversos municípios. Nós estamos falando de um país de uma dimensão continental, como é o Brasil. Né? Nós não estamos falando só de conselhos nacionais ou de conferências nacionais, nós estamos falando desde aquela que acontece lá no município, lá na região. A gente ainda tem situação no Brasil. Conselho de saúde, conselho de nós educação, temos 40 conselhos. Conselho de segurança pública. Tudo, do idoso, da mulher, da criança, do adolescente, né? De tudo. Então, o que acontece? A gente tem conselho que ainda hoje o prefeito, ele pega lá o documento que precisa ser aprovado pelo conselho para ir para o estadual, para ir para o nacional, para liberar verbas, para programas, ele dá para lá o seu motorista levar na casa do conselheiro para assinar. Então, isso não é cidadania, isso não é participação social. Então, esse decreto, ele vem organizar e tornar oficial e dizer para a sociedade: olha, participe, venha, se empodere cada vez mais. E mais, né? Quer dizer, ele é um gesto concreto de ampliação da interlocução, de intensificar a interlocução. Ele é um gesto concreto e eu acho extremamente importante que o governo brasileiro reconhece que precisa e que tem que cumprir a Constituição quando diz que a sociedade tem que vir para o debate. Maria, e aí, voltando à questão do plebiscito, na verdade, isso que você está dizendo é também um argumento para a questão da reforma política. Com certeza. E eu vou aproveitar aqui, Pedro, e botar você na conversa com uma pergunta da Débora Alighieri, via Facebook. Ela diz o seguinte: pergunto aos debatedores, a quem interessa a manutenção do sistema político tal como está? Por que o silêncio na grande mídia sobre o assunto? Acho muito pertinente a pergunta da Débora. Veja, acho que tem um contexto mais amplo, que nem sequer é exclusivo do Brasil, de crise de representação política. No caso do Brasil, elementos como a transição à ditadura e com dificuldades de assimilar toda a construção do processo democrático, que é um processo em construção permanente, está na origem dessa própria eclosão das manifestações de novos movimentos sociais e de novos espaços de resistência. Então, essa crise de representação no Brasil tem claramente um dos seus elementos o financiamento privado de campanhas, que provoca um desajuste importante. Acho que até é justo notar que há diversos parlamentares que são a favor do financiamento público, mesmo eles tendo que jogar o jogo do financiamento privado, eles também lutam para a mudança dessa regra. Mas essa regra do financiamento público de campanhas, exclusivo ou não, é um dos tópicos só que está em jogo na tentativa de superar essa crise de representação. Como bem lembrou a Maria, eu acho que a participação ela vem do municipal para o estadual e para o federal. E nós temos exemplos, por exemplo, conselhos participativos recentemente instaurados, que são que ainda que sejam consultivos, trazem um espaço voltado para a descentralização, para a aproximação com os territórios reais de vida, especificamente com as periferias, que são os lugares mais subrepresentados na cidade. E, às vezes,
seguindo em direção ao plano federal, às vezes no plano estadual esses organismos ainda estão menos aproveitados e representados. E não podemos esquecer a quantidade de prerrogativas que o nível estadual de gestão dá conta, né? No plano da infraestrutura, no plano da educação, da segurança pública, com pouquíssima participação. Recentemente, por exemplo, se reconheceu a importância das ouvidorias para o sistema prisional. Uma coisa que deveria estar consolidada há muito tempo, de maneira que essa é uma construção que vai furando bloqueios de instituições que ainda não se familiarizaram tanto com o exercício democrático e que a sociedade civil cumpre esse papel tão importante de formar coalizões buscando essa atuação. Então, diga. Jonathan, queria botar o Jonathan na conversa, o nosso tempo é curto, e queria insistir na pergunta da Débora, que a quem interessa a manutenção do sistema político tal como está. Do que o Pedro diz, a gente pode inferir o seguinte, uma das coisas é o seguinte, quer dizer, certos financiadores, grandes financiadores de campanha, podem não ter muito interesse em mudar o jogo, porque eles perderiam força de influência e de manutenção dos seus interesses junto ao legislativo, ao próprio executivo, estadual, municipal, durante federal. todo o processo de formação do plebiscito, a gente tem falado algumas coisas. Uma delas é que nenhuma empresa doa nada para ninguém, né? O processo de financiamento de campanha eleitoral nada mais é do que um investimento. Eles investem agora, a cada ano que passa mais dinheiro, a previsão para esse ano pelo TSE, a princípio, parece que passa de 17 bilhões de reais investidos em campanha eleitoral no Brasil todo. Cada vez investem mais porque vão disputar mais concessões, mais contratos, mais espaço e assim por diante. Segundo ponto é que é a partir do financiamento privado, dessa relação meio promíscua entre as empresas e os candidatos, que surge o processo de corrupção, né? O cerne do processo de corrupção está aí. Que se amplia, né, o processo que se amplia, de corrupção. isso. Então, vem sempre o interesse privado do aumento dos lucros dessas empresas antes de qualquer interesse popular. Segunda coisa, como que é o nome da... Débora. A Débora perguntou, a quem interessa manter do jeito que está? Vamos tirar uma fotografia do Congresso. É um Congresso majoritariamente de homens, brancos, heterossexuais, mais velhos, né, com a faixa etária entre os 45 e os mais de 60 anos, e a gente olha para lá, a porcentagem de negros e negras é muito pequena, gira em torno de 8%, de mulheres gira em torno de 9%, a gente não tem nenhuma representação indígena. Então, uma população tão grande de mulheres, um povo brasileiro tão negro quanto com tantos povos indígenas dispersos aqui, uma população, um movimento LGBT tão forte, tão importante aqui, não tão bem representado no Congresso, as religiões de matriz afro sem sua representação ali, o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras no geral, tanto o sindical quanto os movimentos populares, com uma representação tão baixa e os empresários tão bem representados lá, a gente tira essa fotografia e consegue entender mais ou menos a quem interessa manter as coisas do jeito que elas estão, né? E além do que, né, Jonathan, 70% da representação do Congresso hoje representa os grandes fazendeiros e os empresários. 70%, portanto, e nós temos uma juventude que não é representada, sendo que a base eleitoral no país, 40% é de juventude. E, além desses números que você apontou, de homens, de mulheres, de negros, enfim, assim, é um congresso que, de fato, para a gente ser bastante honesto, né, com todos nós, com a sociedade que nos assiste, e inclusive com os parlamentares, é um congresso que, de fato, não representa o conjunto da sociedade. E precisa ser revisto. Não, e por que isso não aparece? Eu acho que você pensar um sistema de mídia, um sistema de imprensa, de meios de comunicação, ele acaba representando essas forças hegemônicas e majoritárias e, portanto, não tendo interesse em dar maior espaço para esse tipo de coisas. E, Pedro, aí você tocou num ponto que acho que também é relevante, foi dito na matéria, né? Quer dizer, a grande mídia não dá espaço para esse debate. Até porque também a grande mídia comercial, concentrada na mão de meia dúzia, 7 famílias no Brasil, a grande mídia que detém quase 90% de toda a audiência brasileira de televisão e rádio, não é?
você tem, elas são também financiadas por esse grande capital de um Estado patrimonialista, Exatamente. discricionário, que Exatamente. temos há 500 anos e que se reedita sob vários formatos, né? Muda de roupa, muda com a moda, com a tecnologia, etc., mas vai eternizando certos interesses, tá certo? E a gente consegue perceber, quando tem uma disputa por uma política pública na sociedade, que os movimentos populares participando mais ativamente, ela sai melhor. Na capital, aqui em São Paulo, a gente passou por esse problema na disputa sobre o plano diretor, Exato. que os movimentos urbanos, né, que cresceram muito nos últimos anos, brigaram muito, principalmente os de moradia, Sim, brigando com os MTST. setores e com representantes do setor da especulação imobiliária, que fez os imóveis aumentarem tanto de valor lá. E, apesar dos limites em que se conseguiu aprovar, o plano diretor é um plano diretor muito avançado para a cidade de São Paulo. Ele consegue colocar algumas amarras na especulação imobiliária. Foi até essa semana agora, saiu a matéria que a própria ONU reconheceu esse plano diretor como um plano muito avançado, que poderia ser copiado por outras cidades no mundo. E ele só foi conquistado dessa forma porque o movimento social foi lá, pressionou, participou, ganhou espaço, para além do Conselho Municipal de Habitação. Protagonizou efetivamente Exato. a decisão política sobre a política pública, tá certo? Exato. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo, mas a gente já volta com esse debate.